Aula 10, estamos caminhando. E aqui eu quero deixar claro uma coisa. Santidade você tem que buscar de todo o coração. Porque Jesus mesmo disse, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, e o inverso também é verdade. Onde tiver o seu coração, aquilo vai ser tesouro para você. Se santidade não for, e a busca de santidade não for um tesouro, então nós já estamos com um problema que precisa ser resolvido na sua vida. Por quê? Pensa nessa frase, não podemos dizer não à tentação sem dizer sim a algo muito melhor. Tá? Grava isso. Não adianta só dizer não à tentação, você tem que trazer um sim. Algo que você vai poder dizer sim no lugar. Tá? Isso é importante bater nessa tecla. Por quê? Porque a santidade ela vai mexer com a sua conduta e ela vai mexer com o seu caráter. Principalmente o caráter de Cristo. Né? O caráter que o Espírito Santo e a palavra estão querendo formar em você, que é como o caráter de Cristo. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz lá em Efésios 4, 21 a 24, ele diz no verso 21, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, verso 22, livrem-se da antiga natureza e do velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Olha só, olha que descrição. É uma natureza antiga, né, que representa o meu velho modo de viver. Ela é uma natureza corrompida pelos desejos impuros e pelo engano. E no 23, então, ele começa a dizer, primeiro foi o de, você sai de, mas você, e o ir para, é o 23 e o 24. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A santidade progressiva é o revestir, né? É despir, é tirar uma roupagem e vestir ou revestir, é você colocar outra roupagem, né? Só que você tira uma, né, que não agrada a Deus, mas você tem que trazer uma que vai agradar a Deus. Por isso que nesse processo, né, de santidade progressiva, lembra que não vai acontecer de forma automática. Tá? Não é uma coisa, de repente, realmente não é automático. Né? Exige um esforço deliberado da minha parte. E você tem que fazer a sua parte. Tá? Ela não vai, como, né, usando aquela famosa expressão, não cai do céu no teu colo. Né? Você vai ter que ir atrás, entendendo a tua realidade, do que você viveu através da sua antiga natureza, né, do seu velho modo de viver, e o que precisa ser colocado, ou deixado que o Espírito renove em você. Tá? Esse é o processo. Então você tem que entender que tanto o processo de eliminar tudo que é negativo em sua vida e depois concentrar-se em acrescentar o que é positivo, ambas as partes são um processo e não um evento único. Tá? Por que é importante dizer isso? Eu preciso inculcar no seu entendimento, nesse ensino todo, que a santidade progressiva é um processo. A santidade no ato da salvação foi um evento ali. Você aceitou Jesus como Salvador, você é declarado santo. Mas agora você tem que se tornar santo. Isso sim é um processo. E é duradouro. Né? Não vai ser completada de uma vez por todas até eu chegar na terceira fase da santificação, que é eu receber o corpo glorificado. Enquanto que eu estou com esse corpo e a carne está aqui, é um processo de uma vida toda. Ou pelo menos é um processo de vida do momento da minha conversão até o momento que eu estiver com Jesus de verdade.
seja pela sua segunda vinda ou seja pela morte física, mas eu vou estar com Jesus, né? Então não caia numa armadilha, né? Aquela tipo assim, uma frase que eu vi recentemente, eu jamais vou ser totalmente purificado. Tá, aqui nessa terra não. Sim, tem uma certa verdade nessa declaração, mas a Bíblia, ela te ordena que você caminhe na direção ao dizer purificando-se, né? Quando usa a expressão purificando-se, ela está dizendo é um processo que vai se completando na sua vida. E você vai ter momentos de vitória e momentos onde, por aquele momento, o processo parou, terminou. Aquela vitória que você tinha que alcançar, você alcançou. Mas você também não pode cair num outro conceito que eu tenho visto, né, que porque você completou uma fase na sua vida em certa área, né, tanto nos olhos de Deus como o seu, não significa que mais para frente você vai voltar a ter que trabalhar aquela área. Mas se você não parar para perceber, toda vez que Deus retoma algo, por exemplo, pureza. Então, de repente, no seu velho eu, você estava muito sujo. Então, Deus vai periodicamente tratando a limpeza disso. E você vai ficando cada vez mais limpo. Tá? Vai cada vez mais tirando sujeira. É que nem quando você aluga uma casa, por exemplo, que ficou fechada há muito tempo. Aquela primeira lavada da casa, lavar a casa, limpar, vai sair muita sujeira. Mas vai ser um processo de colocar a casa em ordem e limpa mesmo. Por quê? Porque não dá para tirar tudo da primeira vez. Então é um processo que é contínuo na sua vida, tá? Até que Cristo volte ou você seja recolhido. Então, lembra que cada vez que Deus quiser voltar em alguma área da sua vida para aprofundar, é porque Ele está querendo ir mais fundo e Ele está querendo trazer coisas mais fundas com relação àquele tema ou àquela situação. Então deixa Deus fazer. Por quê? Porque eu comecei a perceber, como se eu fizesse um quadro com duas colunas. Eu comecei a perceber que existe eu vou chamar de uma santidade negativa e uma santidade positiva. Então calma que você vai entender. A santidade negativa, ela vai agir puramente na carne. Ela vai agir nos atos que eu consigo realizar. Então, eu começo a olhar na minha vida e então eu reconheço alguns atos pecaminosos na minha vida. Então eu vou tratar esses atos pecaminosos de injustiça, vamos chamar assim. Mas eu vou querer resolver isso por minha conta. Eu vou buscar me purificar. Eu vou trabalhar para excluir as impurezas da minha vida. Eu vou trabalhar para despojar o meu velho homem, né? Mas o velho homem aqui é dentro do meu entendimento do que é o velho homem. Eu vou atacar com unhas e dentes a obra da carne e eu vou olhar e ver, né, tentar reconhecer o que da minha vida é uma vida egoísta, que de repente eu estou pensando só em mim e não em Deus, e eu vou começar a tentar tratar a desobediência. Mas no final das contas, o que acontece? Isso vira impureza. Em que sentido? Eu não tenho vitória. É o tal do crente carnal. Ele deixa só, na verdade, a carne reinar. Porque o que Deus está propondo é uma santidade positiva, que eu chamei. Por quê? Porque Deus, ao me declarar santo, Ele já sabe que eu pecava, Ele já sabe que eu era pecador, Ele já sabe que eu vivia na velha natureza. Então Ele quer começar um processo de gerar atos piedosos de justiça. Ele não vai atacar os atos pecaminosos de injustiça atacando os atos em si. É o para.
ele vai pôr isso de lado e vai começar a tratar para que você comece a produzir atos novos. O purifique-se não é você purificar a velha casa. Ele quer que você busque santidade na nova casa. A velha natureza, a nova natureza. Ele não quer que você exclua a impureza, mas a santidade positiva entende que eu saí, né, dessa exclusão, eu saí dessa impureza, mas agora, nessa nova situação, eu preciso incluir o quê? Santidade. Eu preciso incluir aquilo que é certo sobre a minha vida. Por isso que o despojar do velho homem é colocar ele de lado, sim, mas se eu não ir numa direção aonde eu começo a me revestir, quer dizer, eu me despi, agora eu estou colocando roupa de novo, revestir no sentido de me vestir novamente. Só que eu não estou me vestindo de nada que tenha a ver com o que era o velho homem. Agora toda vestimenta que eu uso é puramente relacionada ao novo homem. Está vendo a diferença, né? Obras da carne, frutos do Espírito. Qual é a diferença das obras da carne e os frutos do Espírito? Qual é a diferença de uma vida egoísta para uma vida no Espírito? Porque as obras da carne, eu estou satisfazendo o que a minha carne quer, eu estou satisfazendo o que eu quero. A vida egoísta representa isso, é me satisfazer. Mas quando eu olho para o fruto do Espírito, ou quando eu tento ter uma vida no Espírito, ou a própria obediência, a desobediência é que eu escolho não obedecer, eu escolho não fazer aquilo. Mas a obediência exige submissão da minha parte. Então, o que nós precisamos buscar é essa santidade positiva. Entenda isso aqui. Quando você olha para essa lista, né, isso que eu falei aqui, você reconhece que, embora ambos se relacionem à santidade, elas são totalmente distintas e diferentes uma da outra. Eu preciso abandonar esses pecados e serei santo? Isso não é um pensamento que nós devemos abraçar, ou é? Porque eu vejo muita gente falando, se eu abandonar esse pecado, eu vou ser santo. Não, o fato de você abandonar o pecado em si, não te faz santo. Por quê? Estou batendo na mesma tecla, depara. Né? Eu vejo que muita gente começa, né, sua caminhada de santidade e fala assim, não, se eu tiver uma vida devocional, isso vai resolver minha situação. Não, a vida devocional ajuda. Mas o andar com Deus é um negócio muito mais profundo, é um negócio muito, muito maior, que exige um processo de você retirando e deixando para trás, e você ir reconhecendo, e vira e mexe revisitando isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de ira, ou podemos usar um exemplo de pureza, né? Qualquer um dos dois, quando você chegou em Cristo Jesus, de repente você era um irado contumaz, ou você era impuro, envolvido em pornografia, envolvido em tantas coisas pesadas, e Deus dá um choque em você, então você deixa certas coisas para trás, e você começa a caminhar então mais certo, né, na direção correta. Mas no processo Deus vai tendo que se aprofundar. Por quê? Porque tem coisas que entraram nas suas entranhas, vamos chamar assim, e que você não tem como perceber isso, a não ser que o Espírito Santo vá mostrando isso para você. E então, se você não permitir que o Espírito Santo mostre, então o que vai acontecer? Vai ficar complicado, né? Eu acho que as palavras de Zacarias, ele fala, é um capítulo longo lá em Lucas 1, mas lá no 74, 75, verso 74 e 75, ele diz uma coisa interessante. Ele declara, prometeu, né, que Zacarias, esse é o pai de João Batista, prometeu livrar-nos dos nossos inimigos para o servirmos sem medo
em santidade e justiça, enquanto vivermos. Eu acho interessante essa palavra, principalmente do 75, né? Porque ele vai me ajudar a viver a santidade e a justiça, né? Mas lembra que é algo diário, tá? E eu preciso encerrar aqui, o nosso tempo já está vencido, mas não posso deixar de esquecer o princípio da semeadura, né? O que você planta, você vai colher. Então lembra 4 coisas. O tempo entre a semeadura e a colheita exige grande paciência. A confiabilidade da sua colheita depende da qualidade da semente. A semeadura e a colheita, na semeadura, né, entre a semeadura, e a colheita, você precisa continuar cuidando da lavoura. E a santidade exige, 4, plantar e colher vários hábitos santos. Então é um processo, mas começa com o quê? Você tem que decidir se você vai buscar isso de todo o seu coração. Há hábitos fundamentais para a santidade? Sim, nós vamos discutir isso na próxima aula, aula 11. Mas se você não decidir no seu coração e fazer de todo o coração a busca da santidade, então a santidade não vai ocorrer na sua vida. Pai, abençoa-nos para que nós sejamos santos como Tu és santo. Que isso se torne realidade e verdade para nós, e eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, aula 11. Deus te abençoe.